enfim, estás a perceber? Ok, então, força. Bem-vindo ao John, ok? Welcome to you, John. Agradecemos a disponibilidade dele. Sabemos que não é fácil também conseguir um tempinho na agenda, mas nós sentimos muito honrados por tê-lo connosco. We're thankful for you to be with us. We know that it's hard for you to schedule time, and so we're just thankful to have you with us. Sim. E queríamos tornar esta reunião a reunião mais informal possível. And we'd like this meeting to be as informal as possible. Sim, portanto, com certeza de ouvir de Deus, sem dúvida, através daquilo que o John tem para nos partilhar sobre o tema de missões hoje. And we want to hear what God has to say to us through the theme of missions that John will talk about. Sim. Mas ao mesmo tempo também poder ter um tempo de partilha depois da mensagem daquilo que o John nos poderá trazer, ter um tempo de partilha, de perguntas, de tirar dúvidas. And after the message, we can have a time of questions and sharing feedback of what you thought of the message. Por incrível que pareça, quando nós estamos envolvidos num contexto missionário, vivemos tão intensamente a nossa realidade local que perdemos um pouco de vista o que está a acontecer à escala mundial, não é? E principalmente na nossa família jocomeira. As strange as it would seem for missionaries, sometimes we can get too focused on where we're at and we lose connection with the rest of missions outside. A ideia deste encontro mensal é, de facto, manter-nos em contacto, ligados. And the purpose of this meeting is for us to maintain our connection. É um encontro de família, de facto. And it's a family meeting. Aqui encontramos pessoas que estão a servir a tempo inteiro na Jocum. We have here people that are serving full-time in YWAM. Mas também temos pessoas que já estiveram na Jocum que neste momento não estão. But we also have people that were in YWAM but aren't anymore. Estão envolvidos em ministérios na igreja ou mesmo no contexto profissional, não é, secular. Some work at churches, some have professional jobs. Todos, na realidade, sentimos algo no coração por esta família, não é? But all have some connection to this family. Então, só para explicar realmente ao John que este é o espírito deste encontro. Não é um encontro ministerial, mas é um encontro em que, sim, desejamos ser ministrados. And so we just want to explain the meaning of this meeting to John, that it's really more of a family meeting than a meeting of ministries. Portanto, obrigado, John, por ter dedicado este tempinho connosco aqui em Portugal. Tem aqui pessoal de Espanha, tem que se dizer, não é? De passagem, não só temos aqui pessoal de Portugal, temos pessoal de Espanha, pessoal do Brasil, não sei quem mais. Thank you, John, for being here with us. Pessoal da Índia. And we want you to know that there's people here not just from Portugal, but from Spain, from Brazil. Índia. Pronto, então, mas todos temos um coração que palpita por esta nação. But we all have a heart that beats for this nation. Então queremos dar todo o espaço ao John para partilhar aquilo que simplesmente Deus colocou no coração dele para nós. So we want to give this time to you, John, to share what God has put on your heart for us. Obrigado. So I became an intercessor for Portugal about 27 years ago. Então eu me tornei intercessor por Portugal uns 25 anos atrás. We were having a prayer journey through Spain. Nós estivemos fazendo uma viagem de oração pela Espanha. There were Messianic Jews and Roman Catholic priests.
E havia participantes que eram judeus messiânicos e sacerdotes, padres católicos. And it was a journey of repentance and reconciliation. E era uma jornada de arrependimento e reconciliação. During that time, I thought about the impact on Portugal of the Inquisition. E durante aquele tempo eu aprendi muito, estudei a respeito da Inquisição em Portugal. And the many, many people who went to Brazil who were genetically Jewish people. E a multidão que foi para o Brasil que eram de descendência judaica. And they formed part of our Brazilian story. E essas pessoas faziam parte da nossa história no Brasil. And there's quite a number of YWAM leaders that actually have that in their genetic inheritance. E na realidade tem bastante líderes jocumeiros brasileiros que são de descendência judaica. So as I was listening to you there, by the way, I want to say that I'm a mineiro. Eu quero dizer também que eu mesmo sou mineiro. So I'm 70 years old. I got there before a lot of you. Eu tenho 70 anos de idade, mas eu já estive em Minas antes de muitos de vocês. And it is true, we are a big extended family. E é verdade que nós somos uma grande família. YWAM is not an organization. A Jocum não é uma organização. It's not even an alliance of organizations. Não é nem uma aliança de organizações. It's just a whole lot of individuals with a common family story. É apenas um grupo de indivíduos que partilham de uma história em comum. At the beginning, we probably thought of it as an operation of somebody's ministry, Lauren's ministry. No início, a gente pensava que Jocum era mesmo a operação do ministério do Lauren, por exemplo. And it was until from 1960 to 1970. E de 1960 a 70 era isso mesmo. But when this young American couple came to Europe, they began to be discipled by a wider circle. Mas quando aquele casal americano jovem veio à Europa, começaram a ter uma visão maior. Corrie ten Boom from Holland. Eles conheceram a Corrie ten Boom da Holanda, Basileia Schlink from Germany. a Basileia Schlink da Alemanha, Duncan Campbell from Scotland. Duncan Campbell da Escócia, Brother Andrew from Holland. e o irmão André da Holanda também. And in those first training programs there in Switzerland, E naqueles primeiros treinamentos na Suíça, the DNA of YWAM began to be formed. foi que o DNA da Jocum começou a ser formada. And so now there are about 5 million people who have been part of Youth of the Mission at one time. Mas hoje nós temos cerca de 5 milhões de pessoas que já participaram da Jocum. And we've begun to realize that it's the 5 million that is the real YWAM. E nós começamos a perceber que é aquele grupo de 5 milhões que é a verdadeira Jocum. There's about 30,000 young people that are operating some kind of program called YWAM. Hoje tem cerca de 30 mil pessoas que são, assim, membros, integrantes de equipes jocumeiras trabalhando em ministérios. I don't do that. Eu não sou uma dessas pessoas. I haven't led a Youth of the Mission base for many years. Eu não lidero uma base jocumeira por muitos anos. I just come and go from them. Eu apenas frequento bases missionárias. Like a man in a kayak visiting islands. Como um homem de caiaque visitando ilhas. Because most of the
most of the YWAMers are like the fish in the sea. Porque a maioria dos jucumeiros são como os peixes do mar. I'm a New Zealander, Eu sou neozelandês and in one of our cities in New Zealand, we have many, many YWAM bases. Lost the audio. Agora, voltou? Okay, we're back. Ok. Ok. Yeah. Numa das cidades da Nova Zelândia tem várias bases jocumeiras. And it represents what we're going to see in the next 60 years. E isso representa aquilo que nós veremos nos próximos 60 anos. You cannot drive over to YWAM. Você não pode ir até Jocum. It's not a location. Não é uma localização. There are many different ministries and types of properties. Há vários tipos de ministérios, várias propriedades. There are 2 ships, YWAM medical ships. Jocum tem 2 navios médicos, But that's a new ministry. mas esse é um ministério relativamente novo. The original ministry that had ships for 40 years no longer has a ship. They just do medical stuff. O primeiro ministério, o ministério inicial da Jocum, que tinha cerca de 40 navios, agora não tem mais navio. Eles só fazem projetos de saúde. Then there's a whole ministry to indigenous people, and they don't have properties. Aí também há um ministério que alcança povos indígenas, e eles não têm bases, não têm propriedades. And there's Youth with a Mission people involved in business and government. Aí tem jocumeiros que trabalham na política, na educação. The deputy mayor of the city, he used to be the YWAM leader in the Philippines. O prefeito deputado da cidade da qual estou falando, ele antigamente era líder da Jocum nas Ilhas Filipinas. And then before he became the deputy mayor, he was a member of parliament in the national government. E antes que ele se tornou o prefeito deputado, ele era membro dos parlamentares em Nova Zelândia. But he and his wife are really very important YWAM elders in the international movement. Mas ele e a esposa são anciãos de porte no movimento nacional e internacional da Jocum. In fact, the city is filled with these YWAM grandparents. E na realidade, aquela cidade tem bastante destes anciãos jocumeiros. None of them live and work at a YWAM base. Mas nenhum deles vive numa base jocumeira. Some of them are retired, they live in their own house, or they're like the deputy mayor, like Larry. A maioria vive em seus próprios lares, que nem este político Larry, da qual eu estava falando agora. So I begin to realize that there's no way for me to leave YWAM. Então, eu já aprendi faz muito tempo que não há como eu ou alguém liderar a Jocum. Because it's a relational history. It's not defined by activities. Porque é uma história de relacionamento, não é definido por atividades. I can't even leave YWAM by dying. Eu nem posso liderar a Jocum pela minha própria morte. Because our relationships are eternal. Porque os nossos relacionamentos são eternos. So this is the next 60 years are going to be very different than the last 60 years. Então, os 60 anos a vir agora serão bem diferentes daqueles que passaram. I've just been meeting with a lot of people like this in Mexico. Eu estive reunindo com pessoas como estas das quais eu estou descrevendo agora numa reunião no México recentemente. There were representatives there from India and from Nepal. Havia representantes da Índia, Nepal. There's a lot of pain and suffering happening in that part of the world.
onde há bastante sofrimento naquela região. Some of the YWAM pioneering leaders have died in the last few days. Nesses últimos dias, alguns dos líderes jocumeiros pioneiros faleceram. And so as we met in Mexico, we were grieving. Então, enquanto estivemos reunidos no México, estivemos de luto. Just as we were coming into that gathering, we learned also of the death of Floyd McClung. E quando estivemos reunidos, nós ficamos sabendo da morte do Floyd McClung. And he has spent the last 5 years in a hospital bed in South Africa. E ele havia passado os últimos 5 anos de sua vida num leito hospitalar no sul da África. And so as we began to talk to one another, we became aware of a lot of pain and suffering. Então, enquanto nós estivemos conversando, nós estávamos cientes de bastante sofrimento entre nós. All year we've been talking on Zoom just like this. O ano todo nós estamos mantendo contato pelo Zoom como isso. But this is the first event where there was a couple of hundred people who came together from many nations. Mas este era o primeiro encontro físico de muitas pessoas de várias nações. And our theme was to bear one another's burdens. E o nosso tema era suportar o peso uns dos outros. And so we did. We listened to one another. Então nós fizemos isso, escutamos uns aos And it's outros. been a lot of pain, a lot of loneliness. E tem havido bastante dor e solidão, Because people have been isolated. porque as pessoas têm estado isoladas. Nearby was the United States. Ali próximo, naquele encontro, ao norte, está os Estados Unidos. And they've had, the whole, the police killing a black man and all of the rioting and civil unrest. Onde tem havido as turbulências, os problemas políticos em relação ao tratamento de algumas pessoas, a brutalidade policial contra os negros, por exemplo. And then they've had the election cycle. E aí o ciclo da eleição do presidente. And there's a lot of division in the church. E há bastante divisão na igreja. And so we begin to realize that we need to look up and focus on God's eternal purpose. Então nós começamos a perceber que precisamos erguer os olhos para o propósito eterno de Deus. Portugal has been, in some way, a place of refuge. Portugal tem sido, de alguma forma, lugar de refúgio. Brazil has gone through a lot of turbulence, as you know. Como vocês sabem, no Brasil tem passado por bastante turbulência. And when we think about Mozambique and Angola, we have a lot of turbulence that's in front of us. E também situações semelhantes em Moçambique, Guiné-Bissau. But there is a sense in which we are beginning a new season. Mas há sentido em que estamos a começar uma nova etapa. A year ago, as we were going into this COVID lockdown period, Ano atrás, ao entrarmos neste lockdown da pandemia, I had a vision and I could see burnt ground with green shoots coming out of the ground. eu tive uma visão onde eu vi campo seco da qual estavam surgindo pequenos brotinhos. And an amazing thing has begun to happen. E uma coisa impressionante tem começado a acontecer. Yesterday, I was meeting with a group of young people. Ontem eu estive reunido com grupo de jovens. And they have a Youth of the Mission ship, a medical ship. Eles têm navio da Jucum. And it's a total surprise because a non-Christian man called them up and said, I'm giving you this ship. E é uma coisa que não tem como explicar. Senhor simplesmente ligou para eles e ofereceu dar este navio. And so here are these young people, and they have begun
to do dental work among poor people. Então, ali, este grupo de jovens, eles começaram com trabalhos de odontologia. And there's great favor. People in business and people in medicine are joining with them. E eles têm contado com bastante favor de influência, pessoas de porte, médicos, empresários apoiando, And taking care of the poor. para apoiar o trabalho de assistência aos pobres deles. And they were talking to me about the many non-Christians, businesses, and government programs that want to identify with them and follow their vision. E muitos, inclusive empresários, políticos não cristãos, têm oferecido o seu apoio a essa equipe jocumeira. There's an interesting phrase in the Bible that says, a little child shall lead them. Há uma frase interessante na Bíblia onde diz que uma pequena criança vai conduzi-los. So Youth of the Mission has the stigma of being associated with youth and children. Então, a Jocum tem o estigma, ou assim, é uma marca de ser uma organização de jovens. We E também carry, de velhos. we carry the heart of Jesus for the children of the world. Nós carregamos o coração de Deus para os pequenos. And we believe that as they become young adults, that they can become those who represent Jesus to the world. Nós cremos que enquanto os jovens se tornarem adultos, eles vão passar a representar Jesus para o mundo. So we do many things, like we have a university. Então fazemos muitas coisas. Nós temos uma universidade. But we carry in our emotions a heart for the children of the world. Mas nós levamos em nossos corações pesar pelas crianças, os jovens do mundo. And we are crossing a generational boundary. E nós estamos a atravessar a fronteira geracional. It's over 70 years since the end of World War II. Já faz 70 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Remember that Portugal was a place of refuge during the European wars. E você lembra que Portugal era lugar de refúgio durante as guerras europeias? And in Catholic Portugal, you have the whole mythology surrounding the revelation at Fatima. E nós temos no catolicismo a homenagem a Nossa Senhora de Fátima. A call for intercession in relation to atheist communists in Russia. O chamado para intercessão em relação ao ateísmo comunista na Rússia. So we're dealing with three things. Então nós estamos lidando com três coisas. God, what have you called Portugal to be? Deus, o que é o seu chamado para Jocum em Portugal? And what is happening in our generation? What is in front of us? E o que está acontecendo na nossa geração e o que está na nossa frente? And the anointing that you put on Youth of the Mission, how does that bring service to Portugal and its children? E a unção que o Senhor deu para a Jocum, como é que isso serve a Jocum no Brasil, em Portugal e a próxima geração que surge aqui? And what vision do we give to the children of Portugal concerning their representing Jesus to the rest of the world? Qual é a visão que tu quer que nós damos para os jovens portugueses para levar essa visão do reino para a próxima geração? We see historically that Portugal is an apostolic nation. Nós sabemos historicamente que Portugal é uma nação apostólica. We see the innovation of the caravel. We see the vision of Henry the Navigator. Nós vemos a inovação das caravelas, Henrique, o navegador. And those are creative gifts that God has given. E esses são dons de criatividade que o Senhor deu para Portugal. So when new things happen, we begin in the place of worship.
Então, quando coisas novas acontecem, nós começamos num lugar de adoração. We don't begin by planning, we begin by dwelling on the greatness of God. Nós não começamos com planejamento, nós começamos passando tempo na presença do Deus Todo-Poderoso. But we know that God takes us into a future in which he has prepared more than we would have imagined. Mas nós sabemos que Deus nos conduz para um futuro que é sempre muito maior de qualquer coisa que podemos imaginar. And the gospel is good news. E o Evangelho são boas novas. We can be reconciled to our Creator Nós podemos ser reconciliados ao nosso Criador and each other. e uns aos outros. But it also comes with the word go. Mas também nós recebemos o ide. That sense that we're looking outward, we're experiencing an assignment. Diante da qual nós estamos esperando a tarefa que o Senhor vai nos dar. Exodus 33, verse 14. Êxodo 33:14. I've been praying for you over the last few weeks, Eu tenho Asking orado por Jesus- vocês, asking Jesus, what do you want to say to your family today? perguntando ao Senhor, o que o Senhor quer dizer para a sua família hoje? And I just want to leave you with a couple of impressions. Eu só quero deixar com vocês algumas imagens. One of them is this scripture. E é este versículo. It's very simple. It says, my presence shall go with you and I will give you rest. É muito simples. Diz, a minha presença irá contigo e eu os darei descanso. There's another passage. It's in Ecclesiastes 3, verse 11. E outro texto, Eclesiastes 3:7. It says, he has made everything appropriate in its time. Que diz que o Senhor tornou formosas todas as coisas de acordo com o seu tempo. Now, we can see in the story of Abraham that he received a promise. We see it in Genesis 12. Nós vemos na história de Abraão que em Gênesis 12 ele recebeu uma promessa. But then after that great big promise, nothing happened. Mas depois daquela grande promessa não aconteceu nada. He was supposed to have descendants like the stars of the sky and the sand of the seashore. Era para ele ter tantos descendentes que seria mais do que a areia de todas as praias do mar. And that happens to us. E é isso que acontece conosco. We encounter God and he gives us dreams. Nós conhecemos ao Senhor e Ele nos dá sonhos. He fills our heart with big thoughts and big hopes. Ele enche os nossos corações com grandes expectativas, grandes sonhos. You now may be 54 years old, Talvez hoje você tenha seus 54 anos, 29 years old, ou 29 anos, or 43 years old. ou 43. And there's a lot of things you hoped for that have not come to pass. E há muitas coisas pelas quais você esperou que ainda não aconteceram. And so you may be still positive and worshiping, Então, talvez diante disso você continue com a atitude positiva e você adora ao Senhor. and you trust the Lord, Você confia no Senhor, but you're a little disappointed. mas você está um pouco decepcionado. You think, well, not much has happened, but that's not surprising. Você pensa, bom, não aconteceu tanta coisa quanto eu imaginei, mas talvez não é de admirar. Because of my shame, my hidden sins, all of the things that are wrong with me. Por causa dos meus pecados ocultos e todas as falhas que eu tenho. It's no surprise. Não há motivo de ficar surpreso. How could a purpose of God really come to pass through me anyway? Como é que um grande propósito de Deus podia, afinal de contas, acontecer através de mim? But as I was praying for you, God began to speak to me about these things that you're feeling. Mas ao orar por vocês, o Senhor começou a falar comigo a respeito destes sonhos. Who was in control of Sarah's womb?
quem tinha controle sobre o ventre de Sara? Abraham ended up being 100 years old with a 90-year-old wife and no child. Abraão chegou à altura de ter 100 anos, casado com uma senhora de 90 anos e não ter filho ainda. So our subject today is what to do in God's waiting room. Então, o nosso assunto hoje é o que fazer quando você está na sala de espera do Senhor. So if you've got notes, I want to just give you 5 things. Então, se você estiver anotando aí, eu quero te dar 5 pontos. First of all, God does give us dreams. Ponto 1, o Senhor nos dá sonhos. And many times when I'm praying for a young person, I said, Lord, fill their spirit with godly dreams. E muitas vezes, quando eu oro por um jovem, eu peço ao Senhor encher a cabeça dele com sonhos. A dream is not the same as a plan. O sonho não é igual a um plano. In fact, a dream is more like a fantasy. Um sonho é mais como uma fantasia. Sometimes I ask a young person a question, what would you like to do with Jesus before you die? Às vezes eu pergunto para um jovem, o que você gostaria de fazer com Jesus antes de morrer? Anything. What would you like to see him do? Qualquer coisa. O que você gostaria de ver Jesus fazer? What would you like to be part of? O que você queria participar? And one of the problems we have is when we come into YWAM, we receive a lot of vision about missions. E um dos nossos problemas ao entrar na Jocum é que recebemos muitas visões. And of course, at that point, we have to make a decision. E nós temos que tomar uma decisão. Even though the dream is not completely understood, Mesmo que nós não compreendemos todas aquelas visões, we have to take our first steps of obedience. nós temos que tomar passos iniciais de obediência. We have to begin walking. Nós temos que começar a andar. And then we do things like YWAM training and YWAM outreaches. E nós fazemos coisas como programas de treinamento, impactos evangelísticos. But in every one of your lives, your dream has been tested. Mas na vida de cada um de vocês houve a prova de seus sonhos. It's been tested by these 4 things. E seus sonhos foram provados por 4 coisas. We're tested by fear, Nós somos provados pelo medo and we have to choose to exercise faith. e nós temos que escolher a exercitar fé. We're tested by delay, Nós somos provados pela demora, in which we have to choose commitment. diante do qual nós temos que escolher manter o compromisso. We're also tested by difficulty in trying to do something good. E nós somos postos à prova pelas dificuldades que enfrentamos ao tentar fazer uma boa obra. We're tempted to compromise. E nós somos tentados a abrir mão dos nossos compromissos. To achieve the promise of God, but to do it ourselves. Somos tentados a tentar realizar a promessa de Deus nós mesmos. And Abraham did that and produced Ishmael. Abraão fez isso que produziu Ismael. We're also tested by injustice. Também somos postos à prova pela injustiça. And when you're a good girl, when you're a good boy, and you're doing the right thing, and then you experience injustice, Quando você é uma boa moça, você é um bom rapaz, e você, mesmo assim, sofre injustiça, it tests our commitment to humility and to gratitude. isso põe à prova a sua humildade e a sua gratidão. Now, if you pass those 4 tests, Agora, se você conseguir passar todas essas provações, many times it gets worse. muitas vezes vai piorar. We experience the death of the vision completely, Nós experimentamos a morte total daquela visão que tivemos, where it looks like absolutely nothing is going to happen. onde parece que nada vai acontecer mesmo. That whole part of our life and our hope is dead.
Toda aquela parte da nossa vida, nossa esperança está morto. And what we have to do there is relinquish our heart to God. E nesta altura nós temos que render totalmente nosso coração ao Senhor. Relinquishing our rights, Nós temos que render entregar os nossos direitos saying, well, God, you know, I'm not going to resent you. e dizer, bem, Senhor, eu não vou estar ressentido contra ti. But we do know his character. Mas nós conhecemos o caráter dele. Now, are we coming to the end of a Zoom account here? I just got a I signal don't there. think it was a mistake. Okay. Apareceu uma mensagem ali, mas acho que foi um engano, assim. Okay. So you can see that Abraham had to exercise a stubborn hope. Então, nós vemos que Abraão foi obrigado a exercitar uma fé teimosa. And because he did, all of us became the seed of Abraham. E por causa disso, todos nós nos tornamos sementes de Abraão. It takes 9 months of gestation before a baby is born. Leva 9 meses de gestação antes do nascimento de neném. But that's an interesting lesson in nature. Mas esta mesma é uma lição interessante da natureza. Just south of you there, the African elephant, it goes from conception to birth in 22 months. Pouco ao sul de vocês, aí na África, há a gestação do elefante, que leva 22 meses. But a little mouse on Central Mountain, that goes from conception to birth in 7 days. Mas pequeno ratinho da Serra de Sintra, a gestação é de alguns dias. So there's a correlation between the length of the gestation and the size of the baby. Então, há uma relação entre o prazo da gestação e o tamanho do neném, do que está para nascer. In the New Testament, we are called the seed of Abraham. No Novo Testamento, nós somos chamados a semente de Abraão. Millions of us. Milhões de nós. So we were coming to birth as that man passed those tests. Então, nós estivemos nascendo enquanto através da provação daquele homem. And much is coming to birth through you. E muita coisa está sendo gerida através de vocês também. Remember Psalm 126? Lembra Salmo 26? It talks about us going to and fro in the earth weeping. Que fala sobre ir e vir na terra com lágrimas. Salmo 126. With our little bag of precious seed. Com a nossa bolsinha de sementes preciosas. But it says, you will come again bearing sheaves, rejoicing. Mas diz, mas eu te verei novamente levando contigo suas feixes. So Waiwa in Portugal has gone through times when there's been a death of the vision. Então, a Jocum em Portugal já passou por épocas em que parece que a visão morreu. There's not a lot of spectacular things happening. Não tem hoje tantas coisas espetaculares acontecendo. But as I was praying for you, I felt God say, I am at work. Mas enquanto eu estive orando por vocês, eu senti o Senhor dizer, olha, eu estou agindo no meio deles. Tell them the seed has not been wasted. Diga para eles que a semente deles não foi desperdiçada. They have a crop coming up. Há uma colheita, uma safra que está vindo. And that's true in your personal lives. Isso é verdade nas suas vidas pessoais. There's a crop coming up in the land. Há uma colheita na terra. And in Brazil and in Africa. No Brasil, na África. In China, in India, and Europe. Na China, na Índia, na Europa. And some of your stories I have followed as an intercessor. Alguns de vocês eu já tenho acompanhado sua história como intercessor. So I can see why God has brought Beto and Raquel into Lisbon at this time. Eu vejo, por exemplo, por que o Senhor tem trazido Beto e Raquel para Lisboa nessa época. Around about the same time as the arrival of David and Katie. Mais ou menos a mesma época que Davi e Kate chegaram.
that's a sign to me. Para mim, esse é um sinal. It doesn't mean we need to go into huge amounts of activity. Não significa que nós temos que agora investir em bastante ativismo And establish a whole lot of institutions. e estabelecer várias instituições. But it does mean that there are green shoots coming out of the ground. Mas significa sim que pequenas plantas estão brotando do solo. God is moving on a new generation of young people in Europe. Deus está movendo entre uma nova geração de jovens na Europa. And the people I'm talking to right now are to be mothers and fathers to them. E as pessoas com as quais eu estou falando agora, vocês devem ser pais e mães para esta nova geração. So let's go through the points. God gives us a dream. Então vamos falar sobre a progressão. Deus nos dá um sonho. We have to make a decision, steps of obedience. Nós temos que tomar uma decisão e passos de obediência. Thirdly, the dream is tested. 3, o nosso sonho será posto à prova. And then there can be the death of the vision. E aí pode haver a morte da visão. But there does come resurrection. Mas chega, sim, a ressurreição. Remember, the second scripture I gave you was Ecclesiastes 3:11. He has made everything appropriate in its time. Você lembra o versículo que eu te dei, Eclesiastes 3:7? Deus torna todas as coisas formosas em seu tempo. We see that phrase in its time in another place in the Bible. Nós vemos aquela frase, em seu tempo, em outro lugar na Bíblia. It's Isaiah 60, 21 and 22. Isaías 60, 21 e 22. Remember, a year ago, God gave me that vision of burnt ground, but green shoots coming out of the ground after the COVID period. Ano atrás, Deus, como eu disse antes, me deu aquela visão de pequenos brotos surgindo do solo seco quando estava começando a pandemia. And in this passage, Isaiah is talking about that. E aqui, neste trecho em Isaías, o profeta está contando algo semelhante. And as I read this is the Holy Spirit speaking to you in your place in Portugal right now. À medida que eu estou lendo aqui, é a palavra de Deus para você no seu contexto em Portugal. They are the shoot that I have planted, Eles são os brotos que eu plantei, the work of my hands for the display of my splendor. a obra das minhas mãos para demonstrar a minha glória. The least of you will become 1,000, the smallest a mighty nation. O menor de vocês se tornará 1000, se am the Lord. tornará uma grande nação. I am the Lord. Eu sou o Senhor. And then we have that phrase, in its time, E aí nós temos aquela frase, em seu I will tempo, do this swiftly. em meu tempo, eu farei isso rapidamente. And so I'm going to leave you with that word of encouragement, brothers and sisters. Então, irmãos e irmãs, eu quero deixar contigo esta palavra de encorajamento. The first scripture, my presence will go with you and I will give you rest. O primeiro versículo, a minha presença irá contigo e eu os darei descanso. So continue to be at rest. Então, continuem a estar em descanso. But look up at the greatness of God Mas erguem os seus olhos para a grandeza de Deus. and invite the new things that he wants to bring into the land at this time. E convidem as coisas novas que Ele quer fazer para a existência. And that we will have the privilege, like the prophet Samuel, E que tenhamos o privilégio que nem o profeta Samuel, who saw the future of David where nobody else did. que viu o futuro de Davi onde mais ninguém via. There are people around us who are not believers. Estamos cercados por pessoas descrentes. There might be a communist student in the university. Talvez seja aluno universitário que é comunista. Or just a person that's very content in Portuguese Catholic culture. Ou talvez alguém que está totalmente contente na cultura católica portuguesa.
They love their land, they love their family, they love their church. Essa pessoa ama a terra, ama a sua família, But that comfort can keep them from the much more which God has for them. mas aquele cômodo pode impedir eles de receber o que há de muito maior de Deus para eles. So God is troubling the world, shaking things. Então Deus está chacoalhando o mundo. We're at the end of a 70-year period in the world order. Nós estamos chegando ao fim de um período de 70 anos na ordem mundial global. And you are men and women of faith. E vocês são homens e mulheres de fé. You know what it's like to be David in your generation. Vocês sabem como é ser Davi da sua própria geração. But now it is time to be like Samuel. Mas a hora chega, a hora de vocês ser como Samuel, To exercise your spiritual authority a exercer a sua autoridade espiritual, from a place of watching in prayer, de uma postura de vigiar em oração, listening to the Holy Spirit, escutando a voz do Espírito Santo. the difficulties of our life have produced a softness in us. As dificuldades das nossas vidas produziram uma ternura em nós. We are not proud. Nós não somos arrogantes. We have many failures. Nós temos muitos fracassos. Jesus is the only hero left standing in Youth of the Mission. E na Jocum, o único herói que ainda está de pé é Jesus. Youth of the Mission is respected in many countries, Jocum tem respeito em muitas nações. and that creates a problem. Isso cria um problema. At the beginning, in my generation, we weren't respected. Nobody even knew who we were. No início, na minha geração, não tínhamos esse respeito nenhum. But now people go, oh, yes, the door is open for you. Mas agora as pessoas respondem, sim, Jocum, e vemos portas abertas às vezes. And so we're looking to the Lord saying, God, help us to be who you expect us to be during this time. Então, devemos orar ao Senhor, nos ajude a ser quem o Senhor quer que sejamos nesta época. We are an apostolic community. Nós somos uma comunidade apostólica. We are not led by a headquarters or by some director. Nós não recebemos as diretrizes de um quartel-geral ou de um diretor. We don't have national directors. We don't have regional directors anymore. Não temos mais diretores nacionais, regionais, etc. We just have family gatherings like what we're doing now and the one I was at in Mexico. Apenas temos reuniões familiares como esta, como aquela que eu descrevi do México. We have values. Nós somos valores. We have vision. Nós temos visão. And we have covenants. E nós temos alianças. We deeply respect the other streams in the kingdom of God. E nós respeitamos profundamente as outras vertentes do reino de Deus. The legacy of St. Francis. O legado de São Francisco. Or the Moravians. Ou os moravianos. Or William Booth in the Salvation Army. Ou William Booth do Exército da Salvação. We are amazed that we are part of the families of God. Somos impressionados a poder fazer parte da família de Deus. In Psalm 68, it describes the kingdom of God like a procession or a parade. Salmo 68 descreve o reino de Deus como um desfile. And it says, there is Benjamin, the smallest of the tribes, leading them. Uma multidão onde a tribo de Benjamim está conduzindo da frente. There seems to be a grace on Youth of Mission to be a catalyst. Parece que há uma unção sobre a Jocum para ser desbravador. You could see it happening 27 years after World War II. I think it was when we had the Olympic outreach in Munich, Germany.
Por exemplo, eu acho que foi cerca de 27 anos depois do fim da Segunda Guerra que tivemos os Jogos Olímpicos em Munique. Youth with a Mission was also a catalyst in the response to the refugees coming out of Syria in Europe. Jocum também foi um catalisador para a resposta na Europa aos refugiados saindo da Síria. Or ministry to the Cambodian boat people, or the genocide in Cambodia. Ou os ministérios de socorro aos refugiados da Camboja na época da Guerra Civil. You think about those early YWAM leaders that were operating in Eastern Europe. Ou aqueles jocumeiros de tempos atrás trabalhando na fronteira com a cortina de ferro na Europa. And how they became in Albania, willing to die. E como eles arriscaram suas vidas, estavam prontos a entregar suas vidas na Albânia. And they were listening to Brother Andrew. They believed his prophetic word that the curtain would come down. Mas eles prestavam atenção e criam nas palavras do irmão André de que Deus ia acabar com a cortina de ferro. They were young people who were forerunners in faith. Eram jovens que eram desbravadores em fé. I am so glad that I don't have to get on airplanes all the time like I used to. Eu sou tão feliz que eu não tenho que ficar viajando de avião o tempo todo como antigamente. That God is being gentle with me in this season of my life. Deus tem tratado comigo com mansidão nesta fase de vida atual. As a teenager, I yielded my rights and I was willing to die. Quando eu era adolescente, eu entreguei a minha vida ao Senhor e eu estava pronto a dar minha vida. But as I look back over 50 years of being a missionary, Mas ao olhar para trás a carreira de 50 anos de missionário, God did give me homes to dwell in. Deus me deu um lar onde eu podia habitar, Children and grandchildren, filhos, netos, many more privileges than difficulties. muito mais privilégio do que dificuldade. And you too will be surprised by the goodness of God. E vocês também serão surpresos com a bondade de Deus. But you have never had more spiritual authority before the throne of God than you do now. Mas nunca tiveram tanta autoridade diante do trono de Deus como vocês têm agora. So remember the story in Exodus 17. Então lembrem a história de Êxodo 17. You have 3 generations in that story. Você tem ali representadas 3 gerações. You have the young Israeli army, 18 to 30. O exército israelita dos 13 aos 30 anos de idade. You have Joshua and Caleb, those were 2 young guys with a vision. Josué e Caleb, 2 jovens guerreiros com uma visão. And they were facing an enemy called Amalek. E inimigo que se chamava Amaleque. And Amalek represents the spirit of fear. E espírito de medo estava operando. And the new generation is facing a spirit of fear right now. E esta geração atual está enfrentando espírito de medo. A spirit of despair and hopelessness. Espírito de desespero e grande pavor. But there was a 3rd generation. E havia uma falta de comida, de alimento. There were Moses, Aaron, and Hur. Desculpa, não sei se eu traduzi certo. Havia Arão, Moisés e Ur. And they were sitting up on the top of Sintra Mountain. E eles estavam no topo da Serra de Sintra. There were 3 old friends. 3 velhos amigos. With the memory of the goodness of God and many past victories. Com a memória da bondade de Deus e muitas vitórias do passado. They had to get a rock under Moses so he could hold his arms up.
tiveram que colocar uma pedra para Moisés sentar e segurar os braços dele erguidos. Remember this, you older ones. Lembrem isso, vocês, os mais velhos. We must come together. Nós temos que nos unir. We must watch the battle that is unfolding. Nós temos que vigiar a batalha diante de We nós. must maintain our unity, Nós temos que manter a nossa unidade. and we must stretch our hands toward the battle. E nós temos que estender as nossas mãos em direção à batalha. Exercising faith. Exercendo fé. We are standing in the gap in intercession. Nós temos que nos colocar na brecha em intercessão. We are prophesying and proclaiming spiritual authority. Estamos profetizando e declarando palavras proféticas. Think about that geography there, Lisbon and Sintra. Pense geograficamente sobre a região de Lisboa e Sintra. The young Israeli army and Joshua and Caleb noticed something. E aquele exército israelita, Josué e Caleb, também perceberam algo. They could not receive instructions from Moses, Aaron, and Hur. Eles não podiam receber instruções de Moisés e Arão, But they could see them there on the mountain. mas eles podiam ver eles ali no topo. And every time the three were in unity and their arms went up, they prevailed against Amalek. E cada vez que os três anciãos estavam unidos em intercessão, o exército avançava. But if Moses' hands came down, Mas se as mãos de Moisés começaram a baixar, if they lost their unity, if they were not focused, se eles começassem a perder a unidade, o foco, the young Israeli army began to be slaughtered by Amalek. o exército jovem israelita começaram a ser massacrado por Aimeleque. The battle of Portugal continues. A batalha por Portugal continua. The battle of Lisbon continues. A batalha pela cidade de Lisboa The continua. battle over the youth of the world continues. A batalha pelos jovens do mundo continua. So put on the armor of God. Então, revestem a armadura de Deus. Maybe your helmet has become a pot plant. Talvez o seu capacete é vaso de uma planta. So get the dirt out of it and clean it up and stick it back on. Então, tire ali a terra, tire aquela planta e põe de volta seu capacete. In Jesus' name, I commission you. Em nome de Jesus, eu envio vocês. Strengthen the feeble knees. I missed you, Dad. Did you say something? Strengthen the feeble knees. Fortalece os joelhos fracos. Feed the lambs. Alimenta as ovelhas. Encourage and strengthen people. Encoraja e fortalece as pessoas. The words of Jesus to Peter are to you. As palavras de Jesus a Pedro são dadas a ti também. So Beto and Hekal have invited me to come and stay with them. Então, Beto e Raquel já me convidaram para ficar na casa deles. And David and Katie are trying to get a house with room for us. Davi e Kat estão tentando achar uma casa também onde tem espaço para nos receber. And Europe voted to open the border to international tourists from some countries last week. Então, e também semana passada, alguns países da Europa abriram as fronteiras para receber turistas novamente. So I'm looking forward to being with you. Então, eu estou muito animado para ter a oportunidade de estar com vocês. And we will walk together through the years. E nós vamos caminhar juntos pelos anos a vir. You're in a beautiful place, Vocês estão em um lugar muito lindo, a wonderful nation. uma nação maravilhosa.
And God is up to something there. E Deus está tramando algo muito bom ali. Okay, let's have a conversation. Ok, então vamos conversar. Obrigado, John. Obrigado, Davi. Thank you, John. Thank you, David. Eu reparei aqui, enquanto o John estava a partilhar, portanto, o desejo de fazer algumas perguntas ao John, na sequência daquilo que ele partilhou. About what he was talking about. I think why don't we do this? You need to freely have your family conversation, and David can report to me afterwards that. Por que vocês não fazem o seguinte? É bom ter a liberdade de conversar em família, e depois o Davi pode relatar para mim o diálogo, o conteúdo da conversa. Yeah, that will make it more informal and easy. Aí talvez seja um pouco mais informal e fácil para vocês. Como é que poderíamos fazer isso com tanta gente? Yeah, he's saying it would be hard to maybe do a question and answer with so many. And then I am taking care of my 95-year-old mother, who is an invalid. Eu estou atualmente cuidando da minha mãe, que tem 95 anos e está com um problema de saúde bem sério. Okay. And so I just want to say, boa noite. I love you all and see you soon. Okay. Então eu vou ter que dar boa noite já para vocês, infelizmente, dizer que eu amo vocês. Okay. Muito obrigado, John.